Meus irmãos, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia em segundo livro dos Reis, capítulo 8. Capítulo 8 de segundo Reis, versículo 1 diz assim: Eliseu havia prevenido a mãe do menino cujo filho ele ressuscitara. Levanta-te, parte com a tua família e vai morar onde puderes, no exterior, pois determinou Yahvé para esta terra um tempo de fome que durará 7 anos. E você se assenta e diz amém. Meus irmãos, eu quero externar minha gratidão por estar aqui com vocês pela primeira vez nessa igreja tão bonita. A minha gratidão se estende ao pastor Luiz Tavares, presidente desse ministério, a sua esposa missionária Sandra, toda a sua família. Deus abençoe todo o corpo de obreiro e todos que estão aqui nessa noite. Irmãos, eu quero conversar hoje sobre um assunto muito relevante para o culto da família. Essa história da mulher do capítulo 8, na verdade, a mulher sunamita, a história dela começa no capítulo 4. E eu olho uma ação de Deus em uma família. Primeiro, esse casal não podia gerar filhos. A Bíblia não diz o motivo e eu também não gosto de dizer o que a Bíblia não diz. Eu gosto de dizer o que a Bíblia diz porque quando eu digo o que a Bíblia diz, a responsabilidade de fazer é do dono da palavra. Quando eu digo o que a Bíblia não diz, não vai acontecer nada. No capítulo 4 do livro de 2 Reis, o primeiro contato dessa família é observando o profeta Eliseu que passava naquela região. Na verdade, as mulheres são mais criteriosas para fazer determinadas análises. A esposa daquele homem observa o profeta Eliseu passando na região que eles moravam. Eu não vou dar detalhes, que você conhece a história. E ela observa Eliseu e ela chega a uma conclusão que Eliseu era um santo homem de Deus. E depois ela fica sabendo que Eliseu foi o profeta que substituiu Elias e era o homem cujo Deus dos céus estava usando naquela época. E ela, olhando sempre que Eliseu passava, porque a Bíblia diz que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. As atitudes de Eliseu fizeram com que aquela mulher realmente comprovasse que ele era um santo homem de Deus. E um dia ela chega para o seu esposo e diz para ele: vamos usar de misericórdia com esse profeta, já que ele de tempo em tempo passa aqui na nossa região, já que a gente tem uma boa condição financeira, nós temos boas posses, vamos pegar e vamos construir um apartamento aqui na nossa terra, para quando esse homem de Deus passar, ele descansar. E assim eles fizeram. O marido concordou com a esposa, a bênção de Deus estava sobre a família. Eles construíram um apartamento para Eliseu e Eliseu sempre que passava naquela região se hospedava lá. Eliseu se tornou um homem tão grato que um dia Eliseu está naquele apartamento mais Geazi e ele perguntou para Geazi: Geazi, será que existe alguma coisa que eu possa fazer por esta mulher, pedir a Deus ou pedir ao rei de Israel que faça algo que ela está precisando? O Geazi vai lá onde a mulher está e pergunta para ela: o profeta Eliseu está perguntando se você precisa que ele ore para que Deus faça algo que você precisa, ou ele quer saber se tem alguma causa judicial, algum problema, para que ele fale com o rei, porque ele tem acesso ao rei e o rei vai lhe ajudar. Ou se tiver alguma causa que ele possa também falar com o capitão do exército de Israel para ajudar você. A mulher fez uma autoanálise, mais uma vez com todo o critério. Ela disse: eu habito num lugar seguro. Ela fez uma introspectiva. Ela olhou para a situação do momento e ela viu que estava tudo bem. Aquela fase da vida que você não tem dívida, você está bem de saúde,
os filhos estão estudando no melhor colégio da cidade, você tem na sua geladeira e no freezer as melhores picanhas, está tudo certo, o guarda-roupa está sobrando até umas roupas para doar para alguém. É uma fase que ela acontece na vida do crente. Estava acontecendo com essa mulher e com o esposo dela. Ela disse para o mensageiro do profeta: está tudo bem com a gente, nós moramos em segurança, não temos nenhum problema com o vizinho para ser resolvido, e não precisamos assim de nada, está tudo bem. O menino volta lá, o Geazi, fala para Eliseu: assim e assim disse a mulher, está tudo bem, está bem com Deus, está bem com os vizinhos, financeiramente também. Mas Eliseu ficou inquieto. Eliseu disse: não, porque sempre falta alguma coisa para Deus fazer. Sempre tem alguma coisa que Deus precisa fazer. E eu vim nessa noite ocupar essa tribuna para pregar para algumas pessoas que tem algumas coisas que Deus precisa fazer e Deus vai fazer. Tem alguém que acredita que Deus faz hoje? Eu estou com os meus ouvidos ouvindo a melodia que as irmãs cantaram, que Deus é fiel em todo tempo Deus é bom. Geazi olha para Eliseu e diz: Eliseu, eu sei o que essa família precisa. Eles não têm filhos. O homem já é idoso e não sei qual é o problema deles, mas a mulher e o marido não têm filhos. O profeta disse: vai chamar a mulher. Ela veio e ficou na porta do apartamento de Eliseu. Eliseu disse: o Senhor manda lhe dizer que no tempo hábil para uma gestação de uma mulher, você vai ser mãe de um filho. A mulher olhou para o profeta e ela sabia que tinha um problema ou com ela ou com o esposo. Por isso que eu disse para vocês que não ia dizer o que a Bíblia não diz. Se o problema de esterilidade era no marido ou na mulher, a Bíblia não diz. Porém, havia o problema. E ela disse para o profeta na porta do apartamento: não minta para a tua serva. Ela não sabia que realmente Eliseu estava sendo usado por Deus. Ela sabia que ele era um homem de Deus. Vamos pensar uma coisa aqui. Você sabe que Deus está no culto. Você sabe que a palavra de Deus é verdadeira. Você sabe que Deus até usa pessoas, mas às vezes você não consegue acreditar quando é para você, porque entra um sentimento de incapacidade, entra um sentimento em você que todo mundo pode receber aquela bênção, mas você não pode. Isso sabe o que é? Complexo de inferioridade. O complexo de inferioridade, segundo a ciência médica, está associado às doenças psicossomáticas, ou seja, às doenças emocionais. Isso gera um sentimento em você que você acha que Deus nunca vai fazer em você. Mas eu quero profetizar que o Deus que pode tudo, quando Ele decide fazer, Ele faz e pronto. Eu nunca descobri, faz 32 anos que eu prego, eu nunca descobri, pastor Luiz Tavares, qual é o critério de Deus para abençoar financeiramente certas pessoas na igreja. Eu não sei até hoje. Eu conheço um homem que era gari lá em Alagoas. Hoje ele mora lá em Santa Catarina. Deus tem abençoado de forma abundante. E Deus prosperou esse homem. Tirou ele de detrás de um carro, juntando lixo, porque um dia Deus fez uma promessa e ele acreditou que Deus podia fazer. Quando você acredita no que Deus promete, você está debaixo de algo que vai acontecer na sua vida. Eliseu entregou a mensagem, a mulher foi embora. Daqui a pouco ela está grávida. Deus começou a trabalhar, porque a Bíblia diz em Filipenses capítulo 6 que aquele que começou a boa obra, Ele vai realizar. Deus começa, Deus prossegue e Deus conclui o que Ele tem para fazer. O tempo passou, o menino nasceu. Irmãos, criança muda toda a ambiência. Quem é pai igual a mim sabe que quando nasce um filho, a mãe vai passar mais noite de sono,
E a mãe vai ter algumas mudanças na sua vida. E o pai também, todo mundo vai se envolver. Porém, criança é herança de Deus em nossa casa. A criança, por mais que dê o trabalho básico da vida, ele é seu filho. Ele é um projeto de Deus. E projeto de Deus está debaixo de uma direção de Deus. A felicidade daquele casal era tão grande. Porém, não é pelo fato de Deus fazer promessa, de Deus cumprir promessa, que em meio ao cumprimento de promessas nós estamos isentos de problema. Porque às vezes Deus nos promete algo e desaparece. Eu vou contar um testemunho aqui nessa tribuna. Eu morei aqui na cidade de Garanhuns, tomava conta de um trabalho, e eu andava no Uno 96, nem ar-condicionado tinha. Passei 10 anos dirigindo a igreja naquela região, no interior. E um dia eu fui orar no monte. Tinha um tecladista na minha igreja chamado Neném. Eu nunca tinha visto Neném nem falar a língua da igreja. E ele disse: eu quero ir para o monte, pastor. Quando nós estamos no monte, Neném foi lá onde eu estava falando língua e marchando. Eu conhecia o Neném dos teclados, eu não conhecia Neném profeta. Mas Deus usa quem quer, quando quer e aonde quer. Neném botou as mãos no meu ombro, marchou, e disse: Deus vai lhe dar uma S10 preta de luxo. Lá dentro dos matos tem uma vigília no monte. Eu disse: tem que ser o dono do céu para fazer isso mesmo. Porque andando de Uno, com o salário que eu ganho, nem de Uno eu posso trocar. Eu nunca tinha sido empresário, só ouvia falar no nome empresário. Ele me deu a orientação, Deus sempre vai usar alguém para orientar. Fui no contador, abri a empresa, fiz tudo aquilo que precisava. Comecei a trabalhar. Com poucos dias a S10 chegou. Com poucos dias eu estou andando de S10. Foi 2 anos de S10. Por que eu estou contando isso? Não é para dizer para vocês que andei de carro de luxo, não. A ideia não é essa, não. Eu vou explicar por que eu estou contando isso. Um dia eu estou com a S10 na porta da igreja, uma alegria, dirigindo um trabalho abençoado. Umas irmãs da igreja disseram: pastor, tem um pregador que veio de São Paulo, que a gente conhece, é uma bênção. Ele anda com carta, é crente. O senhor pode receber ele? Quem ia pregar era eu. Disse: posso. Recebi aquele profeta, e de noite, o mesmo Deus que usou Neném, usou aquele homem. Agora usou de um jeito que eu não queria nunca. Ele disse: vou eu tirar a S10 de luxo. E a minha S10 era usada para obra missionária, irmã. O meu vizinho, que não era crente, disse: pastor, o senhor não tem juízo, não. Eu digo: por quê? O senhor carrega geladeira na sua S10 para os crentes. O senhor carrega mudança. Eu já vi o senhor carregando brita. Pastor, não faça isso não. Eu disse para ele: porque quem me deu, só para eu cuidar. O profeta disse: vou eu tirar S10, irmãos. Eu fechei, foi a cara assim. Eu digo: eu não acredito, Jesus. O Senhor deu e agora o Senhor vai tirar. Por isso que eu disse para vocês que não é pelo fato de Deus cumprir promessa, nós estamos isentos de certas lutas. Terminou o culto, abençoei o profeta, ele foi embora. Na quarta-feira seguinte, eu chamei um pastor da cidade que eu conhecia, crente, servo de Deus, para ele pregar. Eu estava angustiado com essa história da caminhonete. E naquela quarta-feira, Deus usou o pastor Hila e disse: eu falei que vou tirar e vou tirar. Pastor, Deus dá bênção, Deus toma. Não, Deus trabalha. Deus alinha as coisas. Deus age para mostrar para nós que dependemos dEle. Vai lá que eu estava orgulhoso pensando que comprei S10 com as minhas habilidades. Deus tirou S10. E voltando para a mensagem, para você entender. O menino está já entre 10 e 12 anos de idade. O menino está seguindo os passos do pai. O pai tinha um grupo de funcionários que trabalhavam na fazenda. Eles eram moradores da área agrícola. E quando foi um dia, o menino está mais o pai, ajudando o pai no trabalho, e começa a sentir uma dor na cabeça. O pai manda levar
ele para a mãe porque ele estava muito atarefado. Quando o menino chega em casa, no colo da mãe, o menino veio a falecer. Irmãos, quando eu li isso aqui, eu me coloquei no lugar dessa mulher e fiquei pensando algumas coisas. Aquele menino nasceu por promessa. Aquele menino não foi orado para ele nascer. Aquele menino não foi pedido oração e nem ela pediu, a mãe pediu oração, profeta. Foi uma decisão de Deus. É aqui onde eu quero liberar uma palavra profética. Se Deus fez algo debaixo de uma vontade permissiva dele, ele vai cuidar do projeto. Tem coisas que fogem do controle. Há alguém aqui nesse culto que tem algumas situações que estão fora do seu controle. Mas o dono do céu vai trazer a bênção para que as coisas voltem ao seu controle. A mulher colocou o corpo do menino no apartamento que o profeta sempre ficava. Foi ter com o profeta. Disse para o esposo, eu vou, não é? O marido disse, mas não é época de falar com o profeta. Não é lua cheia, não tem nenhuma celebração. Ela disse, mas eu vou. E ela foi. Quando ela está chegando, Eliseu avista a mulher de longe. E Geazi vai recepcionar aquela mulher. Ela chega e ela faz uma coisa que não podia fazer com o profeta. Ela se joga aos pés do profeta. Era fora de ética, era fora das normas uma mulher se jogar, mesmo desesperada, aos pés de um profeta. E ela fez. Quando ela se jogou, Eliseu conhecia, ou seja, Geazi conhecia a normativa, correu. Quando ele foi tirar, Eliseu disse, deixe ela, porque aconteceu alguma coisa que Deus não me revelou. Tem alguma coisa que está acontecendo que eu não estou sabendo. A mulher chegou e olhou para o profeta e disse, eu lhe pedi, filho. Porque quando a gente está desesperado, a gente procura alguém para culpar. Mas a gente se esquece que Deus está no controle. Eliseu deixou ela desabafar. Ela disse, agora eu quero que você vá na minha casa orar pelo meu filho. Eliseu deu o seu cajado a Geazi. E pelo que eu entendo, de acordo com os textos bíblicos, quando Geazi chegasse lá, que colocasse o bordão do profeta sobre o menino, era para o menino pular e ressuscitar. Ele vai, faz o que o profeta manda fazer, mas o menino não ressuscitou. Eliseu vai com aquela senhora. Quando Eliseu chega lá, o texto diz que Eliseu se deita sobre o corpo daquela criança. A criança aqueceu, mas não ressuscitou. Eu fiquei estudando esse texto e eu descobri que Eliseu enfrentou, por causa de Deus envolver ele com essa família, Eliseu enfrentou uma crise existencial no seu ministério. Eu vou mostrar para vocês. Quando Eliseu orou por aquela criança morta, talvez ele conversou com Deus e disse, oh Deus, eu profetizei por ordem do Senhor. O Senhor disse que esse menino ia nascer daqui. Mas mesmo assim, a criança não ressuscitou. Eliseu saiu de cima da criança e o texto diz que ele olha. Sabe quando alguém está desnorteado? Que fica sem uma perspectiva de alguma situação que precisa ser resolvida? Eliseu está andando para lá e para cá dentro do quarto, pensando 1.500 coisas. Deus, eu vou sair aqui do quarto e essa mulher vai me perguntar por que o menino não ressuscitou. O que é que eu vou dizer para ela? Eu estou conjecturando para você entender. Eliseu tinha duas alternativas quando ele orou e a criança não ressuscitou. Ele sairia pela porta do quarto, do apartamento, chamava o esposo e a mulher e dizia, realmente chegou o dia de Deus levar e nada pode ser feito. Ele poderia usar essa prerrogativa, estava certo, foi Deus que levou. Porém, o texto diz que ele anda para lá e para cá e ele opta pela segunda alternativa. Ele sobe sobre a criança e não desiste de orar, porque era um projeto de Deus aquele menino. A criança ressuscitou. Eliseu sai cheio de alegria e diz para a mulher, está aqui o seu filho que Deus ressuscitou. O projeto de Deus que estava morto ressuscitou.
Um sonho da família que tinha morrido, Deus ressuscitou. Vamos lá. Deus pode desbloquear o projeto que foi interceptado? Pode. E é da vontade dele? É. Tem coisas que não é Deus que faz, é o adversário. Mas tem coisas que é Deus que faz para provar aonde está a nossa fé, onde está a nossa perseverança. Se aquela família confiava no profeta e no Deus do profeta, passaram a confiar muito mais. O tempo passou. Um dia Eliseu chega na casa dessa família. Eliseu chega lá e reúne os três e diz: eu tenho uma mensagem de Deus para vocês. E eles acreditavam em tudo que o profeta falasse. O profeta disse: juntem o que vocês puderem juntar para uma viagem e vão peregrinar aonde vocês puderem, porque assim diz o Senhor: essa terra sofrerá 7 anos de seca, e se vocês ficarem aqui, vocês serão destruídos. Aquela mulher não questionou, mas o marido nem a criança, a Bíblia diz que eles foram obedecendo a palavra do profeta. E sabe para onde eles foram? Peregrinar na terra dos filisteus, que eram inimigos terríveis da nação de Israel. Mas eles foram em um princípio de obediência. Irmãos, tudo aquilo que nós fazemos em obediência à palavra, a uma direção de Deus, pode esperar que haverá resultado de Deus na nossa vida. Vocês sabem que é tão difícil a gente deixar a casa. Você tem que fazer mudança. Eu acho muito difícil fazer mudança. Já fiz muitas na obra, mas é um dos momentos mais difíceis, porque você tem que desmontar tudo, chegar no outro lado, tem que montar, dar aquele trabalho fora do comum. Porém, essa família se sujeitou a uma direção de Deus, porque quem se sujeita a uma direção da palavra de Deus pode esperar que vai colher bênçãos e bênçãos de Deus em nome de Jesus. Deus falou para mim no Pernambuco: vá morar na cidade de Itajaí, que eu vou lhe abençoar naquela cidade. Foi difícil eu sair depois de 10 anos morando na cidade de Garanhuns. Um filho já pernambucano. A vida da gente estava toda ali, mas Deus disse assim: eu vou te arrancar daqui e te levar para Itajaí para te abençoar. E foi naquele lugar. E eu já tentei sair, pastor Luiz, mas não deu certo, porque Deus me segurou e não deixou sair daquele lugar. Se Deus prometer, se Deus direcionar, faça, porque a direção de Deus não tem crise, não tem demônio que impeça de Deus operar no direcionamento. Foi difícil para aquela família sobreviverem 7 anos em terras estranhas, foi. Porém, o tempo da sequidão cessou em Israel. Eles foram notificados que voltou a chover na Terra Santa, e eles voltaram. Passou o tempo da provação. Só que quando eles voltaram, que eles chegaram na casa que eles moravam, a casa estava invadida. A terra que pertencia a eles estava devastada e estava possada por invasores. Porém, eu vou dizer uma coisa aqui: ninguém vai tomar posse daquilo que Deus preparou para você. Quando aquela família chega, a terra está invadida, eles não tinham condições de entrarem numa briga física. A mulher teve uma ideia: eu vou falar com o rei e vou dizer ao rei que eu sou amiga do profeta. Porque tem hora, irmã, isso aqui é para vocês, que Deus dá uma direção que funciona. Tem hora que Deus dá uma direção. No dia que a minha mãe, há 30 e tantos anos atrás, descobriu que eu usava droga. Usar droga naquela região da gente, tem uma família que tinha um filho drogado, era ser excomungado pela comunidade toda. Minha mãe olhou para mim, não fez alarde e disse: eu vou lhe botar em uma campanha de oração, vou fazer 7 dias de jejum e oração. Eu sabia lá o que era jejum e oração. Ela disse: se Deus vai lhe pegar, na 4ª semana Deus me pegou e nunca mais soltou. Foi a direção de Deus. A mulher vai falar com o rei. Quando ela chega nas proximidades do palácio, você sabe, escuta isso aqui, que isso aqui é bíblico. Deus é especialista em criar
situações para devolver bênçãos de quem é o direito de posse da bênção. Quando a mulher chega, tem uma fila de gente para o rei atender. Mas quem está sentado do lado do rei, a Bíblia diz no capítulo 8, nos versículos seguintes, Geazi. Sabe o que é que ele estava conversando? O rei estava fazendo algumas perguntas para Geazi. Geazi, você que anda mais Eliseu, isso foi antes da lepra. Você que anda mais o Eliseu, é verdade que houve um caso aí do menino que ele ressuscitou? Geazi falou, foi, eu estava lá, eu vi toda a história, conheci o menino que nasceu por profecia. Quando ele está contando, quem está entrando pela porta? A mãe, o pai e o menino. Deus criou o projeto. Eu não sei o que é que Deus vai fazer para dar vitória para alguém que está aqui. Eu não sei o que é que Deus vai fazer, mas a Bíblia diz em Romanos 4,17 que Deus traz à existência aquilo que não existe. Deus vai abrir uma porta diferenciada para você. Acredita? Se acredita, dê um glória. Geazi disse, meu rei, olha lá o menino, olha lá a mãe e olha o pai. O rei disse assim para um dos seus súditos, chama a senha deles. Os três estão passando lá. Deus chamando. Porque tem hora que Deus chama a senha da vitória, não importa quantos tem na sua frente. Vieram se colocar diante do rei. Aí, quando o rei perguntou para a mulher, é verdade isso que aconteceu? A mulher tomou a palavra e fez igual a mulher do fluxo de sangue, contou toda a verdade. Isso é verdade, tudo que Geazi falou é verdade. Esse menino aqui é um projeto. Esse menino aqui nasceu por promessa, ressuscitou por promessa. E nós estamos voltando de 7 anos de uma seca ferrenha. Estávamos peregrinando, mas estamos de volta porque Deus nos trouxe em segurança. A mulher aproveitou a oportunidade, que tem a oportunidade que Deus está e você tem que aproveitar. Vou repetir, tem oportunidade que Deus dá e você precisa aproveitar. A mulher disse, rei, porém nós temos um problema. O que é que eu posso fazer para lhe ajudar? Porque tem hora que o rei deixa você decidir o que está precisando. Tem hora que o rei lhe dá a oportunidade de você decidir o que é que você quer que ele faça. Nós temos muitos textos bíblicos que nos provam isso. Ela disse, rei, não é um problema tão grande não que o rei não possa resolver. A gente foi peregrinar por ordem do profeta, o mesmo que profetizou o nascimento e a ressurreição do menino. E agora a gente voltou para nossa casa depois dos 7 anos de seca. E a gente chegou na nossa casa e está cheio de invasores lá. A nossa terra, além de estar devastada pelos 7 anos de seca, o rei chamou um dos seus súditos e disse, acompanhe essa família, leve eles na terra deles, expulse os invasores, devolva todas as terras que pertencem a essa família. E tem mais, faça um cálculo de todo o prejuízo da terra durante 7 anos e devolva corrigido. É por isso que vale a pena ser crente. É por isso que vale a pena andar direcionado pela palavra. Em meio a crises, em meio à adversidade, o Deus que direciona a palavra tem responsabilidade com ela. Meu irmão, tem hora que a gente só tem que baixar a cabeça e dizer, Deus, que faça. Quando o profeta chegou e disse, deixem a sua casa e vão peregrinar. Se eles ficam, talvez tivessem morrido de fome. Mas eles obedeceram. Eu estou sentindo no meu coração aqui de Deus, que tem gente que está nessa casa, que colherá bênção em resultado de obediência à palavra de Deus. Vai colher bênção você
e a sua descendência por causa da sua obediência à palavra de Deus.